Na noite de 22 de dezembro de 2020, em um bairro residencial de Campo Grande, o calor do fim de ano abafava os sons da rua. Tatiane Lopes, de 28 anos, foi chamada pelo marido para uma conversa particular na garagem de casa. O que parecia ser um simples acerto de contas, longe dos filhos, terminou em um grito desesperado por socorro que ecoou pela vizinhança. Para as autoridades, a versão inicial era de um trágico acidente doméstico, um mal súbito seguido de uma queda fatal. O caso parecia fechado. Contudo, o que ninguém sabia era que uma câmera de segurança próxima, com um microfone sensível, havia registrado não apenas o pedido de ajuda, mas também os sons brutais que se seguiram. Esta é a história de como um portão fechado escondeu um crime e de como um áudio revelou a verdade sobre o que realmente aconteceu com Tatiane. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, dezembro de 2020. O calor intenso marcava o fim de um ano difícil. Nos bairros residenciais, o movimento era típico da época. Vizinhos preparavam decorações simples para o Natal, organizavam ceias e o som de conversas e músicas saía pelas janelas abertas. A rotina da rua era conhecida por todos. Naquela noite, a casa de Tatiane Lopes, 28 anos, e seu marido, Diego Lopes, 31 anos, parecia seguir o mesmo ritmo. Tatiane era auxiliar de cozinha e mãe de 2 crianças pequenas. Diego trabalhava como motorista de aplicativo, uma profissão com horários flexíveis, mas frequentemente longos. A residência da família era simples, com uma garagem coberta na parte da frente, protegida por um portão de correr feito de metal. As paredes da casa eram próximas às dos vizinhos, uma característica comum na vizinhança, que permitia que os sons se propagassem com facilidade. Naquela noite específica, Diego retornou do trabalho mais cedo que o habitual. Ele desligou o carro e entrou em casa. As crianças estavam sob os cuidados da avó paterna, mãe de Diego, que morava com o casal. Após alguns minutos, ele se aproximou de Tatiane e fez um pedido. Ele disse que precisavam conversar sobre os horários de trabalho dele e a logística para cuidar dos filhos. O assunto era comum ao casal e não levantou suspeitas imediatas. Diego, no entanto, estabeleceu uma condição para a conversa. Ele pediu que fosse em particular, um termo que sugeria a necessidade de privacidade. O local escolhido por ele foi a garagem, longe das crianças que permaneceriam dentro de casa com a avó. Para Tatiane, a proposta pareceu razoável. Discutir a rotina familiar era uma tarefa constante e a garagem oferecia um espaço onde poderiam falar sem serem interrompidos. Ela concordou. O casal se dirigiu para a frente da casa. Atravessaram a porta da sala e entraram na garagem de piso cimentado. O espaço continha o carro usado por Diego para o trabalho e algumas ferramentas. Era um ambiente funcional, não um local de permanência. Tatiane entrou primeiro, seguida por ele. Em um movimento deliberado, Diego puxou a folha de metal pesada do portão de correr. O ruído característico do metal arrastando sobre o trilho de ferro ecoou brevemente pela rua. O som foi seguido por um clique seco, o barulho do trinco sendo fechado por dentro. Do lado de fora, a fachada da casa voltou ao seu estado normal. Para qualquer vizinho que olhasse, nada estaria fora do comum. As luzes da sala continuavam acesas, e a presença da mãe de Diego com as crianças garantia uma aparência de normalidade. Mas, atrás daquela barreira de metal, Tatiane e Diego estavam completamente isolados. A conversa que ele havia proposto estava prestes a começar em um ambiente fechado e sem testemunhas visuais. Minutos depois, os primeiros sons seriam ouvidos do lado de fora, mas o portão já estava trancado. Tatiane Lopes tinha 28 anos. Trabalhava como auxiliar de cozinha em Campo Grande e era mãe de 2 crianças pequenas. Dividia a casa com o marido, Diego Lopes, de 31 anos, e a mãe dele. Amigos e familiares a descreviam como uma pessoa alegre e dedicada à família. Era uma figura conhecida na vizinhança por sua disposição,
Contudo, nos meses que antecederam sua morte, essa percepção havia mudado. Colegas de trabalho notaram que Tatiane estava mais retraída, menos comunicativa. A razão para essa mudança foi revelada em conversas particulares. Ela confidenciou a uma colega de confiança que o ciúme de Diego havia se tornado exagerado. Segundo o relato, ele controlava seus horários, fazia questionamentos constantes sobre suas amizades e demonstrava insatisfação com sua vida social. Essa tensão doméstica era o contexto real da vida de Tatiane, uma realidade que contrastava com a imagem pública do casal. Para a maioria das pessoas, eles formavam uma família comum, lidando com os desafios do dia a dia. A informação sobre o ciúme excessivo do marido, no entanto, seria um dado fundamental para a investigação que estava por vir. Era um histórico desconhecido pela maioria, mas que existia por trás da rotina do casal e das paredes daquela casa. O crime ocorreu em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. O cenário era um bairro residencial de classe trabalhadora, com ruas pavimentadas e casas construídas em lotes padronizados. A residência da família Lopes era uma construção simples, de alvenaria, similar a muitas outras na mesma rua. Sua estrutura, no entanto, continha elementos que se tornariam cruciais para a investigação. A garagem ficava na parte da frente do terreno, uma área coberta, mas aberta para a rua, protegida apenas por um portão de correr. O portão era feito de chapas de metal, uma barreira visual e física que isolava o interior da garagem quando fechado. Uma característica fundamental da arquitetura local era a proximidade entre as construções. As casas eram separadas por muros baixos e pouca distância lateral. Essa configuração criava um ambiente onde os sons se propagavam com facilidade, especialmente ruídos de maior intensidade. O espaço entre as paredes das casas vizinhas funcionava como um canal, fazendo com que o som ecoasse. O incidente aconteceu em dezembro de 2020. Era o final do ano, um período de calor intenso na região. Por causa da proximidade das festas de Natal e do próprio clima, a maioria dos vizinhos estava em suas casas naquela noite. As janelas e portas ficavam abertas para ventilação. As atividades eram rotineiras para a época. Preparativos para a ceia, organização de pequenas confraternizações familiares. O ambiente era de normalidade, com os ruídos típicos de uma comunidade se preparando para as celebrações. Foi nesse cenário de aparente tranquilidade que a violência ocorreu, isolada atrás de um portão de metal, mas audível para quem estivesse perto o suficiente para escutar. Cerca de 30 minutos se passaram em silêncio. Após esse período, Diego Lopes fez uma ligação para o serviço de emergência. Ao atendente, ele relatou uma emergência médica. Sua versão dos fatos foi clara e direta. Ele afirmou que sua esposa, Tatiane, havia passado mal de forma súbita. Segundo ele, durante a conversa na garagem, ela desmaiou e caiu. A causa do ferimento grave, de acordo com Diego, foi o impacto da cabeça contra o piso de cimento. Uma ambulância foi despachada para o endereço. Ao chegarem, os paramédicos encontraram Tatiane caída no chão da garagem inconsciente. Ela apresentava um ferimento visível na cabeça. Diego estava no local e repetiu a mesma história para a equipe de socorro. Ele se apresentou como um marido que buscava ajuda para a esposa após um trágico acidente doméstico. Para os socorristas e, posteriormente, para os primeiros policiais que chegaram para registrar a ocorrência, a narrativa inicial era a de uma fatalidade. Um mal súbito que resultou em uma queda grave. A explicação de Diego era plausível à primeira vista e não havia, naquele momento, elementos imediatos na cena que a contradissessem de forma óbvia. A versão de Diego Lopes foi registrada como o primeiro relato oficial do incidente. Era a história que a investigação teria que confirmar ou desmentir. A normalidade da noite foi interrompida por sons vindos da casa ao lado. Vizinhos, absortos em suas rotinas de fim de ano, registraram primeiro o ruído familiar do portão de metal sendo fechado. Pouco depois, o som de vozes alteradas atravessou as paredes. Não era possível distinguir palavras, apenas o tom de uma discussão. Discussões entre casais não eram incomuns na rua,
e o barulho inicial foi tratado como um evento corriqueiro. O que se seguiu, no entanto, foi diferente. A discussão escalou para um som nítido e inequívoco. Uma voz feminina foi ouvida com clareza. O grito era um pedido direto. "Me solta, Diego, por favor." A frase foi proferida em tom de desespero e ecoou pelo espaço entre as casas. O pedido de ajuda foi explícito, direcionado a uma pessoa específica e continha uma súplica por liberdade física. Após o grito, a sequência de sons mudou. Barulhos de impacto foram ouvidos, mas eram abafados e difíceis de identificar. Em seguida, um silêncio abrupto tomou conta do local. A discussão, o grito e os ruídos cessaram completamente. A ausência de som era tão notável quanto o barulho que a precedeu. Naquele momento, nenhum vizinho acionou a polícia. O evento foi interpretado por quem ouviu como mais uma discussão doméstica, um assunto particular. A ideia de que em briga de marido e mulher não se mete a colher prevaleceu. A normalidade da noite pareceu retornar. As luzes da casa de Tatiane e Diego permaneceram acesas, e não houve mais nenhum sinal de conflito. O pedido de socorro de Tatiane Lopes foi a última coisa que ouviram dela. Foi um grito testemunhado por muitos, mas ignorado por todos. A investigação inicial dependia da palavra de Diego contra a memória dos vizinhos. A versão de um acidente doméstico era a única explicação oficial, enquanto os relatos sobre um grito eram subjetivos e dispersos. Faltava uma prova material que pudesse conectar a discussão ouvida na rua com a morte de Tatiane. Essa prova existia, mas sua existência era desconhecida pela polícia e até mesmo por seu proprietário. João Medeiros era um dos vizinhos. Sargento reformado do Exército, ele tinha uma preocupação constante com a segurança do bairro. Essa preocupação o levou a tomar uma medida preventiva semanas antes do incidente. Ele havia instalado uma nova câmera de segurança na fachada de sua casa. O equipamento era moderno e possuía um microfone de alta sensibilidade, projetado para captar sons que pudessem indicar uma ameaça, como o barulho de um portão sendo forçado. O objetivo da câmera era monitorar a rua e o seu próprio portão. O áudio, no entanto, captava um espectro sonoro muito mais amplo. Devido à proximidade das casas e à forma como o som viajava entre as paredes, o microfone registrava conversas e ruídos vindos das garagens vizinhas, incluindo a de Tatiane e Diego. A câmera gravava de forma contínua, armazenando os arquivos digitais em um disco rígido. Ao tomar conhecimento da investigação e da morte de Tatiane, João Medeiros lembrou-se dos barulhos daquela noite. Ele decidiu verificar as gravações de seu sistema de segurança, mais por um procedimento de rotina do que por uma suspeita concreta. O sargento acessou os arquivos, buscando pelo dia e hora do incidente. Ele encontrou o registro que cobria o período da discussão. O que ele ouviu confirmou que a câmera havia captado os eventos com clareza. A gravação não era apenas um registro de segurança pessoal, era uma prova acidental do crime. Ciente da importância do material, João Medeiros não hesitou. Ele salvou o arquivo de áudio e vídeo e o levou diretamente à delegacia de polícia. A prova foi entregue à delegada Carla Yunis, responsável pelo caso. A investigação, até então baseada em depoimentos, ganhava seu primeiro elemento concreto e irrefutável. A gravação de áudio e vídeo foi recebida pela delegada Carla Yunis como um elemento de potencial decisivo. O material foi imediatamente encaminhado para o setor de perícia técnica. A tarefa de analisar o conteúdo foi designada ao perito de áudio Emerson Pires, um especialista em fonética forense. O objetivo era claro: decodificar cada som captado pelo microfone da câmera de segurança e traduzir esses ruídos em um relatório técnico que pudesse ser usado como prova. Emerson Pires iniciou a análise em um laboratório especializado. Utilizando softwares para isolar e amplificar cada ruído, ele filtrou os sons ambientes da rua para se concentrar nos eventos que ocorreram dentro da garagem. O primeiro som identificado foi o fechamento do portão de metal, seguido pelas vozes alteradas, confirmando os relatos iniciais dos vizinhos. Em seguida, o áudio registrou com nitidez o grito de Tatiane.
Me solta, Diego, por favor! A clareza da frase eliminou qualquer dúvida sobre a natureza do evento. Não era uma discussão comum. Era um pedido de socorro. A análise, no entanto, revelou muito mais do que o grito. Imediatamente após a súplica de Tatiane, o perito identificou uma sequência de sons de impacto, surdos e ritmados. Não eram sons compatíveis com uma queda única e acidental. Eram pancadas cadenciadas, indicando uma agressão contínua. O laudo pericial descreveu esses ruídos como consistentes com golpes sendo desferidos contra um corpo ou contra uma superfície macia que abafava o som. Após a sequência de impactos, o áudio registrou um período de silêncio, que foi interrompido por um novo tipo de ruído. Era um som de atrito contínuo e pesado. O perito o descreveu como o som de um objeto de grande peso sendo arrastado pelo piso de cimento áspero da garagem. O ruído não era uniforme. Apresentava pausas curtas, como se a pessoa que o movia parasse para reposicionar o objeto ou para recuperar o fôlego. Em alguns momentos, um leve som metálico foi captado, que poderia ser compatível com fivelas de cinto ou botões de roupa raspando no chão. Além disso, a análise de Pires identificou que o portão de metal não foi movimentado apenas uma vez. O som característico do portão correndo sobre os trilhos foi registrado em mais de uma ocasião, após o término da agressão, sugerindo que Diego abriu e fechou a garagem novamente antes de chamar a ambulância. O relatório final de Emerson Pires foi conclusivo. A sequência de sons era incompatível com a versão de um mal súbito seguido de uma queda acidental. O áudio continha evidências claras de uma discussão, um pedido de socorro, uma agressão física com múltiplos impactos e, por fim, a movimentação de um corpo pelo chão da garagem. A gravação acidental da câmera de segurança do vizinho havia transformado ruídos abafados em uma cronologia detalhada da violência. O relatório da perícia de áudio foi anexado ao inquérito. A próxima etapa era comparar as informações sonoras com as evidências físicas. Essa evidência estava no corpo de Tatiane Lopes. O laudo de necropsia foi realizado pelo Instituto Médico Legal e os resultados foram enviados diretamente para a delegada Carla Yunes. O documento contradizia frontalmente a versão de Diego Lopes. O exame revelou que Tatiane não tinha apenas um ferimento na cabeça, compatível com uma queda. Havia múltiplas lesões espalhadas pelo corpo. Os legistas encontraram contusões nos braços, ombros e no rosto, consistentes com lesões de defesa e com o recebimento de golpes diretos. A severidade e a localização desses ferimentos eram incompatíveis com um único impacto contra o chão. Mais importante, o laudo apontou uma causa de morte que não estava relacionada à queda. Os legistas identificaram marcas no pescoço de Tatiane e sinais internos de asfixia por constrição. A conclusão técnica foi de que ela sofreu uma tentativa de estrangulamento antes de cair. A queda, segundo o laudo, não foi a causa primária dos eventos, mas a consequência de uma agressão violenta e prolongada que a deixou sem forças ou inconsciente. A teoria de um mal súbito foi completamente invalidada pelas provas médicas. A delegada Carla Yunes colocou os dois laudos, o de áudio e o de necropsia, lado a lado sobre sua mesa. As peças se encaixaram com precisão. As pancadas cadenciadas ouvidas na gravação correspondiam às múltiplas contusões encontradas no corpo. Os sinais de estrangulamento explicavam o silêncio que se seguiu ao pedido de socorro de Tatiane. A agressão física era agora um fato comprovado, tanto pelo som quanto pela análise forense. O corpo de Tatiane não apenas apresentava ferimentos, ele contava a história exata que o microfone do vizinho havia registrado. A versão de um acidente doméstico estava, a partir daquele momento, oficialmente descartada. A investigação passava a tratar o caso como um homicídio. Com a causa da morte estabelecida, a investigação focou em outro som crucial da gravação. O perito Emerson Pires havia identificado o ruído de um objeto pesado sendo arrastado pelo piso de cimento. O som não era contínuo. Havia pausas, como se a pessoa que o movia parasse para se ajustar.
Essa informação levou a equipe de perícia de volta à garagem da residência, agora com um objetivo específico: encontrar a evidência física que correspondesse à evidência sonora. O piso de cimento foi examinado novamente, desta vez com uma atenção minuciosa a qualquer tipo de marca de atrito. Os peritos procuravam por sinais que pudessem ter sido deixados pela movimentação de um corpo. Eles encontraram o que procuravam. Havia manchas de sangue espalhadas de forma irregular. A distribuição não era compatível com uma pessoa caindo em um único local, o que criaria uma poça concentrada. Em vez disso, as manchas formavam um rastro tênue, indicando o movimento após o sangramento ter começado. Além do sangue, a superfície áspera do cimento revelou marcas de arrasto. Eram quase imperceptíveis, mas consistentes com o atrito de tecido e pele contra o chão. A análise do corpo de Tatiane revelou o complemento dessa evidência. Foram encontradas marcas de fricção na pele de suas pernas e costas. As escoriações eram superficiais, mas formavam um padrão que se alinhava com as marcas encontradas no piso da garagem. A conexão era direta. O som do arrasto, captado pelo microfone da câmera, correspondia fisicamente às marcas no chão e no corpo da vítima. Os peritos concluíram que, após a agressão, Tatiane foi movida de um ponto a outro dentro da garagem. O leve ruído metálico ouvido na gravação também foi explicado. Era compatível com a fivela de um cinto ou os botões de uma calça raspando no chão durante o movimento. Diego Lopes não apenas agrediu Tatiane. Após a violência, ele a moveu pelo chão da garagem. A ação sugere uma tentativa de alterar a cena do crime, posicionando o corpo para simular a queda acidental que ele relataria aos paramédicos. A prova sonora não era mais apenas um áudio. Era um mapa que guiava os investigadores pela sequência de ações do agressor. Cada detalhe sonoro encontrava uma contraparte física. A narrativa de Diego Lopes, já enfraquecida pelo laudo de necropsia, agora se desfazia completamente diante da análise da cena do crime. A investigação agora se movia para além da cena do crime. A versão de Diego Lopes sobre um acidente já havia sido invalidada pelas provas físicas e sonoras. Restava verificar a sua linha do tempo. Ele havia afirmado ter chegado do trabalho pouco antes do incidente, o que implicava que a conversa na garagem teria sido um evento espontâneo, motivado pela sua chegada. Para confirmar essa informação, os investigadores focaram em sua principal ferramenta de trabalho: o aplicativo de motorista. Uma ordem judicial foi expedida, solicitando à empresa responsável pelo aplicativo o registro completo de atividades da conta de Diego Lopes para aquela noite. A resposta da empresa foi rápida e reveladora. Os dados mostraram que Diego havia encerrado suas atividades no aplicativo muito antes do que ele alegava. Ele desligou o modo online, que o torna disponível para receber corridas, aproximadamente 1 hora antes do horário em que a discussão na garagem começou, segundo o registro de áudio da câmera de segurança. Essa informação alterava completamente a cronologia dos fatos. Diego não chegou em casa e imediatamente chamou Tatiane para conversar. Ele já estava na residência há um tempo considerável, com o aplicativo desligado. O período de inatividade indicava que ele não estava trabalhando, mas sim em casa, aguardando. A mentira sobre seu horário de chegada era uma peça fundamental que desmoronava. A contradição não era um detalhe menor, era uma fabricação deliberada de seu álibi. Isso sugeria que o chamado para a conversa na garagem não foi um ato impulsivo, mas uma ação que ocorreu após um período de espera. A prova digital obtida diretamente de seus registros de trabalho se somava ao áudio e aos laudos periciais, formando um conjunto de evidências que cercava Diego Lopes de forma conclusiva. Com todas as provas reunidas, a investigação entrou em sua fase conclusiva. A delegada Carla Yunes era a responsável por centralizar cada peça do quebra-cabeça. Em sua mesa estavam dispostos os elementos que transformaram um suposto acidente doméstico em um caso de homicídio. O laudo de necropsia, o relatório da perícia de áudio, as fotografias da cena do crime e os registros do aplicativo de motorista formavam um conjunto coeso de evidências materiais.
A delegada iniciou a etapa de oitivas formais. Os vizinhos, que antes haviam apenas comentado sobre os ruídos, foram chamados para prestar depoimento oficial. Um a um, eles confirmaram ter ouvido a discussão. E, de forma unânime, o grito de Tatiane. A frase, "Me solta, Diego, por favor", foi registrada nos termos de depoimento, corroborando a transcrição feita pelo perito de áudio. A investigação confirmava que o pedido de socorro foi audível e claro. O passo seguinte foi ouvir a única testemunha que estava dentro da casa no momento do crime. A mãe de Diego, Dona Marta. Ela estava no imóvel com as duas crianças, em um cômodo próximo à garagem. Durante seu depoimento, ela afirmou não ter ouvido a discussão, os gritos ou qualquer barulho de agressão. Sua versão era a de que só tomou conhecimento da situação quando Diego entrou em casa, transtornado, dizendo que Tatiane havia passado mal. Seu depoimento contrastava diretamente com os relatos dos vizinhos e com a clareza do áudio captado pela câmera de segurança. A alegação foi registrada, mas sua fragilidade era evidente diante do volume de provas contrárias. Carla Yunis então consolidou a linha do tempo. A análise do aplicativo mostrou que Diego estava em casa por quase 1 hora antes do crime. A gravação de áudio estabeleceu o momento exato da agressão. O laudo de necropsia provou a causa da morte por estrangulamento e múltiplas lesões. As marcas de arrasto no chão e no corpo da vítima confirmaram a tentativa de alterar a cena. Cada prova técnica validava a outra. Com os depoimentos e os laudos em mãos, a delegada tinha um caso sólido. A narrativa de Diego Lopes sobre um mal súbito havia sido sistematicamente desmontada. As evidências apontavam para um ato deliberado de violência, ocorrido em um ambiente isolado propositalmente. O cerco investigativo se fechou. Diante do conjunto probatório, a delegada Carla Yunis formalizou o indiciamento de Diego Lopes por homicídio qualificado. A prisão preventiva foi solicitada e decretada pela Justiça. O julgamento de Diego Lopes pelo júri popular avançou para sua fase mais crítica. A promotoria anunciou a apresentação da principal evidência da acusação, o arquivo de áudio captado pela câmera de segurança do vizinho, João Medeiros. Era o momento mais aguardado do processo. O sistema de som do tribunal foi preparado. O silêncio foi solicitado pelo juiz e prontamente estabelecido no plenário. Os jurados, a plateia e o próprio réu aguardavam. O arquivo foi executado. Os primeiros segundos continham apenas ruídos ambientes da rua, sons distantes que contextualizavam a normalidade daquela noite. Em seguida, o som de vozes alteradas vindo de um local fechado preencheu o ambiente. A discussão era abafada, mas o tom de confronto era claro. Então a voz de Tatiane Lopes foi ouvida com total nitidez. A frase, "Me solta, Diego, por favor", ecoou pelo tribunal. O pedido de socorro, antes restrito aos vizinhos e à análise pericial, agora era público. Imediatamente após a súplica, a gravação registrou a sequência de impactos surdos e cadenciados. Eram os mesmos sons analisados pelo perito Emerson Pires, descritos em seu laudo como compatíveis com uma agressão física contínua. Os golpes não eram aleatórios, seguiam um ritmo. Após a sequência de impactos, seguiu-se o ruído de atrito, o som de um corpo sendo arrastado pelo piso de cimento, com pausas curtas e o leve som metálico que a perícia havia identificado. Durante toda a reprodução, os jurados permaneceram imóveis. Seus rostos estavam concentrados, absorvendo a cronologia sonora da violência. Não havia conversas ou reações visíveis, apenas atenção absoluta. Diego Lopes, sentado no banco dos réus, não esboçou qualquer emoção. Ele olhava para a frente impassível, enquanto os sons que o incriminavam eram reproduzidos para todos ouvirem. Quando a gravação terminou, o silêncio que se instalou no plenário era absoluto. A prova não era um depoimento interpretado por uma testemunha ou um documento técnico lido por um perito. Era o registro sonoro do crime, apresentado em sua forma mais direta e irrefutável. A voz de Tatiane, que pediu ajuda dentro da garagem, agora falava diretamente ao júri, sem intermediários. A evidência havia sido apresentada. Após a apresentação das provas,
A promotoria e a defesa fizeram suas considerações finais. A acusação reforçou a consistência entre o áudio da câmera de segurança, o laudo de necropsia, os registros do aplicativo de motorista e as marcas encontradas na cena do crime. Cada evidência material corroborava a outra, formando uma narrativa coerente de agressão deliberada. A defesa, por sua vez, manteve a tese de morte acidental, mas não apresentou novas provas que pudessem refutar o material técnico exposto ao júri. O júri se retirou para deliberar. A decisão foi alcançada após um curto período de discussão, um indicativo do peso das provas apresentadas. De volta ao plenário, o veredito foi lido pelo juiz. Diego Lopes foi considerado culpado pela morte de sua esposa, Tatiane Lopes. A condenação foi por homicídio qualificado. A primeira qualificação foi o feminicídio, crime cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em um contexto de violência doméstica e familiar. O tribunal também reconheceu outras qualificadoras, como o uso de meio cruel, evidenciado pela asfixia, e o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Além das qualificadoras, a sentença destacou um agravante específico para o caso. O ato de levar Tatiane para a garagem e trancar o portão foi interpretado pelo tribunal não apenas como uma busca por privacidade, mas como uma ação deliberada para garantir o isolamento. Esse isolamento impediu que Tatiane pudesse fugir e dificultou a possibilidade de socorro por parte dos vizinhos que ouviram seu pedido de ajuda. A justiça, no âmbito penal, foi estabelecida. Diego Lopes foi sentenciado e encaminhado para cumprir a pena em regime fechado. A condenação de Diego Lopes encerrou o processo legal, mas iniciou um debate profundo na vizinhança. Para os moradores da rua, o veredito não trouxe alívio, mas um peso. Eles eram as testemunhas auditivas do crime. Haviam ouvido o pedido de socorro de Tatiane e não agiram. O som da voz dela, reproduzido no tribunal, era o mesmo que eles haviam escutado de suas casas naquela noite de dezembro. O sentimento de culpa se tornou coletivo. Conversas em frente de casa e em grupos locais passaram a girar em torno da mesma pergunta: por que ninguém ligou para a polícia? A resposta estava em um costume social antigo e arraigado: a ideia de que não se deve interferir em brigas de casal. Por anos, essa norma não escrita havia governado as relações na comunidade. O caso de Tatiane expôs a consequência fatal dessa norma. O crime abalou as fundações dessa crença. Moradores começaram a questionar abertamente a validade do ditado popular. As discussões não eram mais sobre o direito à privacidade, mas sobre o dever de intervir diante de um pedido de ajuda. O grito de Tatiane não era um assunto particular. Era um apelo por socorro em um espaço público, ainda que vindo de trás de um portão. O bairro, antes visto como um lugar tranquilo, passou a ser percebido como um local onde um crime pôde acontecer aos ouvidos de todos. A proximidade das casas, que antes significava comunidade, agora representava uma falha coletiva na vigilância e no cuidado mútuo. A tragédia pessoal da família Lopes se transformou em uma crise de consciência para toda a rua. O debate gerou uma mudança de postura. A hesitação em acionar as autoridades foi substituída por uma nova urgência. A história de Tatiane se tornou um exemplo prático do que poderia acontecer quando um pedido de ajuda é ignorado. A morte dela forçou uma reavaliação. O silêncio que se seguiu ao seu grito se tornou o principal tópico de debate. A comunidade foi obrigada a confrontar a própria omissão e a repensar sua responsabilidade coletiva. A culpa que se instalou na comunidade não permaneceu apenas como um sentimento. Ela se transformou em ação. O caso de Tatiane Lopes funcionou como um catalisador para uma mudança de comportamento em Campo Grande. Grupos comunitários formados por moradores e associações de bairro começaram a organizar movimentos de conscientização. O foco principal dessas iniciativas era direto: reforçar a importância de acionar a polícia ao primeiro sinal de violência doméstica. A mensagem das campanhas era clara e repetida em folhetos e encontros: um grito de socorro não é um assunto privado, é uma emergência. O caso de Tatiane
era usado como o exemplo central para ilustrar as consequências da omissão. A história dela deixou de ser um fato isolado para se tornar um símbolo local. Em reuniões de bairro, o nome de Tatiane era lembrado para justificar a necessidade de uma vigilância comunitária mais ativa. Palestras sobre violência doméstica, organizadas em escolas e centros comunitários, passaram a incluir os detalhes do seu caso para demonstrar como a intervenção de um vizinho poderia ser decisiva. A mudança foi prática. A ideia de que não se deve meter foi substituída por um protocolo de ação. Ouvir um pedido de ajuda e ligar para as autoridades. A tragédia individual de Tatiane Lopes gerou um legado coletivo. Seu pedido de socorro, ignorado naquela noite de dezembro, passou a ecoar como um alerta permanente para a comunidade. A voz dela, registrada em uma gravação acidental, não salvou a própria vida, mas se tornou um instrumento para proteger a vida de outras pessoas.